Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Bom, estou inspirado aqui para falar do Código de Processo Penal, apesar de ser um bocado seca. Ora, o que é que me apetece falar hoje, neste vídeo? Diretor adjunto da Polícia de Segurança Pública chama criminosa polícias do Movimento Zero que divulgam suicídios. É aqui um senhor do YouTube que fala disso. Eu tenho uma grande azia a quem fala mal das polícias, mas pronto. Dir-me-ão, as polícias são de extrema-direita? Claro que não, como é evidente, não é? Mas como é uma força que tem armas, as forças de serviço de segurança, obviamente, que tem que ter muito cuidado com os maluquinhos que andem por lá ou não. São pagos miseravelmente. Como sabem, o meu irmão teve muitos anos na Polícia Judiciária, teve lá 11 anos, creio eu, nos narcóticos, nos homicídios e nas fraudes. Agora, eu vou ser sincero, tenho algumas discordâncias com este embandeirar em arco de extremismo. Ou seja, voltamos ao mesmo, isto está tudo muito ao rubro. E se calhar tinha que partir. A Ana Leal foi ameaçada por desmontar uma rede criminosa, a gente já sabe o que é que a casa gasta, não é? Já falei sobre a Manuel Mortágua, a Manuel Moraguetes a falar do Sócrates, que lhe destruiu a vida. Mas quem se mete como primeiro-ministro é... Manuel Moraguetes, toda a gente viu a humilhação pública do Sócrates quando estava a falar com o Zé de Carvalho, quando a Manuel Moraguetes tinha com o Vasco Polido Valente aquele jornal nacional, não é? Que arrasavam o Sócrates de manhã à noite quando era primeiro-ministro, e bem, o Portas arrasava o professor Cavaco Silva de manhã à noite quando era diretor do Independente, e nunca lhe aconteceu nada. Quer dizer, chegou a vice-primeiro-ministro, como tal. A democracia socialista é mesmo democracia, à lá Pol Pot, mas enfim. Por isso a controle da Manuel Moraguetes está completamente desfigurada, coitadinha, era tão bonitinha, ficou destruída. Há tempos um subscritor disse-me, pois eu não tenho a força mental do professor. Pois, isso quem vem dos bairros degradados é à prova de bala, isso. Obviamente que qualquer pessoa que me cruze, tanto nas redes sociais como nos países progressistas, são os tansos, são os choninhas, só mesmo às escondidas é que fazem alguma coisa, não é? Porque não é bem a minha força mental, é a minha força física. A minha força mental vem muito da minha força física. Eu ando na rua mesmo com a ideia que sou super-homem, que ninguém me consegue derrubar, a não ser que seja com uma pistola. Eu mesmo com a faca vou lá, como sabem, não é? Aquela coisa do 40 e tal anos de Karate, 44, faz-os sentir inexpugnáveis. Vê-se muito nisso nos grandes mestres japoneses. São umas máquinas de combate, quer dizer, e os seus são muito, muito, muito fortes. A minha força mental vem muito da minha força física. Claro que também ajuda a psicanálise, tem que dizer outro, mas vem muito da minha força física, muito, muito. Aliás, se vocês veem um micro-crocop ou o Maneco, é a mesma coisa, só que eles são superdotados quase. Pronto, nesse aspecto a Manuel Moraguetes foi um exemplo claríssimo do que são as democracias socialistas. O Sócrates destruiu a vida, e ela é casada com o Zé da Menezes, um grupo das gudas na televisão, tanto na RTP como depois nas televisões privadas. Mesmo assim foi ao ar, coitada da rapariga, por causa do Zé Sócrates. Um dos piores, foi o pior governante que tivemos na história da nação, desde 1153 até hoje. Não falo mais de política hoje, acabou, vou para a matéria, e vou para o Código de Processo Penal, as partes que eu gosto, e também um bocado o efeito suspensivo do recurso, para ser sem nenhuma para fazer essa porcaria, mas pediram. Eu sou um bacana, ainda peço, ainda faço o que me pedem. Estando eu fartinho até os olhos disto. Onde é que nós estávamos? Tínhamos ficado na pessoa da Bela Rodrigues,
íamos para o professor Costa Andrade na citação, exatamente. Tínhamos ficado justamente na citação da professora Anabela Rodrigues. Isto é a minha tese, altamente em direito penal, como sabem, a versão em português. Ora, na determinação de uma culpa jurídica ou penal, isto são palavras minhas, e que apenas depende de considerações de autoridade de ordem social, a exigência funcionalista de reconhecimento de confiança no direito, mediante a afirmação contrafática do sentido positivo subjacente à pena, não apenas surge como único critério de determinação do juízo de culpa no caso concreto, como ainda o verdadeiro fundamento. Por isso também exclusivamente funcional formal da individualização do juízo da culpa e da determinação da medida da pena. Adotar a noção de culpa no seio de uma extremada normativização funcional do conceito, a mesma retira a tradicional função do critério ontológico de determinação e definição do limite de atribuição da responsabilidade. Funcional na sua compreensão no sistema, formal na sua específica configuração, longe por isso de qualquer pretensão de nele encontrar a sede ontológico-material da responsabilidade penal e da sua determinação. Porquanto, uma ideia de culpa inundada e reduzida a uma específica função de estabilização sistemática de expectativas permitirá, é certo, isto são palavras minhas, a dar tareia do Jacobs, com um grande tecnicismo, reconheço que sim, bem-vindos às teses de doutoramento. Eu não quero ser muito duro com o Jacobs, como devem calcular, gosto muito dele, mas estou aqui a apertar com ele, porque é isso que as teses de doutoramento fazem. Tomamos um lado e apertamos com os outros. Qual foi o lado que eu tomei? O professor Roque Sidney e o professor Figueiredo Dias, como é evidente, e mais 500. Quem é que foi o meu adversário conceptual na tese? Não foi o Jacobs. O Jacobs foi um capítulo inteiro. Não. O adversário conceptual da tese, se calhar foi a extrema-direita, provavelmente a extrema-esquerda, foi a visão não democrática do direito penal. Sim, esses são os adversários conceptuais dos penalistas dos dias de hoje. Não foi o coitado do Jacobs, eu sou professor, pensar nisso. Estou a dar um apertãozinho, mas muito pequenino e com muito respeitinho, não é? Permitirá, é certo, afastar uma das aporias do pensamento tradicional, centrada no fundamento do juízo de culpa, numa liberdade de ação empiricamente indemonstrável, como vimos na parte 1. Não se consegue demonstrar o livre-arbítrio. Fonte não delece de um juízo fundamentador do específico momento de punição. E mais, nele entrevista uma consideração também ela funcional de uma ideia de justiça, igualmente esta se não poderá deixar de reduzir à reafirmação contrafáctica do significado simbólico da norma violada. Vou concluir com o professor Costa Andrade. Assim sendo, reconhecemos com Costa Andrade, que ao que parece tem um familiar lá no julgamento do Sócrates, não sei se é filho, mas o professor Costa Andrade é um dos maiores penalistas que alguma vez tivemos na história do país. É um homem, é o tal que me disse, quando sentou ao meu lado lá na conferência, que estávamos a ver o professor Alexi, quando o seu conselheiro, o Sr. Zibito, me levou lá acima a Coimbra para vermos a conferência do Sr. professor Robert Alexi, um dos grandes teóricos do direito dos dias de hoje. Foi ele que me disse: doutor, mas em que ano é que se licenciou? E eu disse-lhe, Sr. professor, mas o seu professor não foi meu professor. Estava a pensar que estava a ficar velho, ainda bem. Foi esse, era uma figura. Também faz parte do grupo de professores de Direito e Processo Penal, grupo de professores de Direito e Processo Penal, Jorge Figueiredo Dias. O professor Costa também faz parte. Presidente do Tribunal Constitucional até há bem pouco tempo, um dos mais brilhantes catedráticos que temos, já jubilado, claro. E parece que o filho, não, familiar, há um Costa Andrade lá, não é? Um Costa Andrade no julgamento do Sócrates, acho muito bem. Diz o professor Costa Andrade: os perigos inerentes à dessubjetivização que a doutrina de Jacobs claramente postula e por sua vez potencia. Há realmente uma subjetivização, ou seja, o sujeito, agente do crime, é reduzido à norma. Ou seja, o Jacobs queria desontologizar a dogmática. Há demasiada ontologia na dogmática.
Pois, mas não há bem jurídico, há norma. Epá, isso é realmente ser um bocadinho duro com o ser humano, para dizer o mesmo. O mínimo. Diz o professor Costa Andrade, consentimento e acordo de direito penal, contributo para a fundamentação de um paradigma dualista, 1990, página 129. E onde é que isto vai? A perda da densidade, da dignidade do conceito e a realidade que nela se afirma e a consequente instrumentalização do agente sujeito. À custa de quem, diz o professor Costa Andrade, na mesma obra, página 129, o sistema, contrafaticamente, as palavras são minhas, assegura a sua estabilidade normativa que inalterada se reafirma. Para concluir, num direito penal, portanto, que peculiar cabimento encontra num Estado de Direito Democrático, tem como reverso a subjetivação do sistema social corporizado no ordenamento normativo positivado. A citação é do professor Costa Andrade, como diz Costa Andrade, e também eu na tese, claro, a dessubjetivação da pessoa, mesma obra, página 115. Epá, realmente, o Jacobs quer fazer do ser humano uma norma jurídica quase. Um pensamento muito caro à extrema-direita. Daí os americanos terem ido buscar o direito penal do inimigo na guerra ao terror. Não são bem seres humanos ali os comunas, nem os terroristas. Não são bem seres humanos. Há uma dessubjetivação da pessoa, estão a ver? Estão a ver, não é? Os islâmicos não são bem, a nossa cultura não é cristã, não são caucasianos, não são Estado de Direito, não são as democracias liberais, as 25 iluminadas, não são bem como nós. O Sr. Adolfo, os judeus não são bem como nós. O ser humano normal a falar assim até não tem mal nenhum, pronto, é um bocado facho. Chegam ao poder, pois, quando chegam ao poder vai tudo a êxito. Foi isso que a história nos ensinou. Estamos errados. Somos capazes de estar, mas o direito penal não pode ser a opinião da sopeira. O Jacobs não é sopeira, mas pronto, foi muito criticado por causa disso. Numa consequente negação do homem na sua possível e isolada dignidade pessoal. Ele realmente é talvez o penalista do século XX que mais bate na dignidade da pessoa humana. Daí ser tão polémico. Porque é contra todo o direito penal dos dias de hoje. De facto, Jacobs refere sem contemplações que a frustração, estou a citar o professor Jacobs, que a frustração, o conflito e as exigências de reação não devem por isso ser consideradas como vivências do sistema individual do homem singular. Antes terão de ser compreendidas como eventos localizados no sistema social de referência, ou seja, é um social gastroides, é um Jean-Jacques Rousseau, o professor Jacobs. A sociedade é que determina o comportamento do homem. Estava eu tramado e os miúdos da FIFA da Rocinha e o professor Pinto Albuquerque e o Proudhon que nasceu filho de mineiros e que tinha a estudar à luz da vela. Se a sociologia, se o homem é circunstância do seu meio, fruto da sua própria circunstância, como dizia o Ortega HC, bom, então o da Amadora é bandido toda a vida. Que a Costela está cá para a porrada, isto e aquilo, isso há. É como o da Favela da Rocinha, como o Proudhon. Como o Afonso Costa, também faltava ao respeito. O Afonso Costa também era arruaceiro. Pronto, foi com um pau atrás do homem ao Porto e partiu todo-lhe uma tarefa que nem se mexia. Sim, o Afonso Costa não sei o que é que o outro lhe chamou, mas deu-lhe uma tarefa que nem mexeu assim, era arruaceiro. Sim, obviamente que o Jacobs tem razão. De onde nós nascemos e nos meios que vivemos, se estamos habituados à batatada, pois, a batatada vem. Bom, mas daí, em termos penais, essa determinação, fazer quase bandido crónico, quer dizer, isso não existia ninguém não existia ninguém como o professor Pinto Albuquerque, que também andou na batatada quando era miúdo lá na Amadora, e chegou ao único juiz do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos português. Até hoje, o único juiz português foi, no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, foi o professor Pinto Albuquerque. Rafael da Amadora, tal como eu. Já vos disse 1000 vezes, nesses meios, ou sou o melhor dos melhores ou o pior dos piores. E os egos têm que ser. Sem os egos,
pessoas falam que o pessoa pintal, porque é que vão ver o ego? Se acham que o meu é mau, vão ver o ego. Mas enfim, já há muito tempo que não falo disso, não tenho paciência nenhuma para dar pelas a porcos, por isso, enfim. Ou seja, e disse o professor Jacobs, as palavras dele, no comentário do Código Penal, segunda edição, 1993, página 6. E para concluir, ou seja, neste contexto é apenas possível um espaço preenchido pela consumada plebiscitação do conflito, revelada na ação violadora das normas penais, pois que se encontra ocupado em exclusividade pela relevância sistémico-social, isto é, as palavras do professor Jacobs, da Instituto Penal. Exclusividade da relevância sistémico-social. O homem é mesmo... Não, é do professor Costa Andrade. Exclusividade da relevância sistémico-social. O que interessa é o que a sociedade pensa do arguido. O que interessa é o que a sociedade fez ao indivíduo. O que interessa é a punição da sociedade em relação ao indivíduo. Ou seja, é muito pouco ressocializador. O professor Jacobs é mais punitivo, como já se percebeu, não é? Brilhante, mas pois, por isso é que ele é tão criticado. Diz o professor Costa Andrade, e ficamos por aqui, consentimento e acordo de direito penal, da mesma obra, contributo para a fundamentação do paradigma dualista, 1990, página 116. Pois, eu gosto muito dele, vamos para o Código Penal primeiro e depois vamos para o Código de Processo Penal, vou fazer um vídeo mais longo, agora vai ser o último, não me apetece dizer mais nada, porque já fiz muitos vídeos hoje, os seus têm, os meus vídeos têm 50, 100 visualizações, 300, 400, parece o princípio do YouTube, não quero ter muitas visualizações, também não estou muito interessado nisso, mas fico bastante surpreendido como é que os seus, tendo acesso a conteúdos de grande sofisticação intelectual, preferem ver os miúdos, ou o Afonso Gonçalves à batatada, lá com as miúdas, acho que era em Lisboa, eu reconheci aquilo em Lisboa, pareceu-me ser Lisboa, onde ele estava, e eu fiquei um bocadinho estupefacto com aquelas conversas um bocadinho particulares do Afonso Gonçalves em relação às feministas, as feminazis. Isso é que tem 18 mil, 20 mil, 50 mil visualizações. Os senhores querem pão e circo. À vontade. Tínhamos ficado na nota 10 do artigo 71, que é a determinação da medida da pena no Código Penal. Tínhamos ficado aqui, a nota 10, as circunstâncias relativas ao agente, e tínhamos ficado aqui. Em geral, é circunstância atenuante o propósito do agente é evitar um mal menor. Circunstância quinta do artigo 34 do Código Penal 1886. Circunstância atenuante o propósito do agente é evitar um mal menor. Entre os motivos podem incluir-se como circunstâncias agravantes, nota 11 de determinação de medida da pena, artigo 61 do Código Penal, anotado pelo Sr. Pintal Pequer, como sabe. Entre os motivos podem incluir-se como circunstâncias agravantes o ter sido o crime cometido em resultado de dádiva ou promessa, circunstância 2 do artigo 34 do CP de 1886, em consequência de não ter o ofendido praticado ou consentido que se praticasse alguma coisa ou omissão contrária ao direito, circunstância número 3 do artigo 34 do CP de 1886, ou com meio de realizar outro crime, circunstância 4 do artigo 34 do CP de 1886, ou ainda em resultado da motivação racista ou xenófoba, artigo 4 da decisão quadro número 2008/913. É uma temática penal muito atual, ou seja, os juristas sabem muito bem os racistas e os xenófobos que se dizem democratas, os que gostam do Zemmour e outros afins, que são soberanistas, que defendem os impérios, que defendem as famílias reais, que defendem o velho dinheiro. Nada contra o velho dinheiro, contra as famílias reais e contra os impérios, mas tem que ser homenzinhos, puxar a calcinha para cima e rapar os tintins, para não se fazerem de meninos, têm que assumir quem são, não é? Só para saber. É aí que também está a questão. Eu não tenho nada contra as convicções das pessoas, desde que não seja ilícito penal. Mas tem que ter noção que o Código Penal ataca a 100% tudo o que seja um pensamento imperial, ou um pensamento de monarquia absoluta,
ou um pensamento de ditadura mesmo que seja esclarecida. Não é os códigos penais ocidentais, não é? Para concluir, mas pronto, os senhores estão do contra à vontade. Boa sorte. Especial relevo é também dado aos sentimentos manifestados no cometimento do crime. Trata-se da intenção do autor do projeto do Código Penal, aquilo que os alemães designam por Gesundheitsmerkmal, isto é, aqueles elementos que caracterizam a atitude interna ou atitude moral do delinquente e que não cabem no dolo, nem nos motivos ou fins da vontade criminosa, porque dizem respeito mais diretamente à posição do agente perante a própria ordem jurídica e do ato Correia em atos do CP e do ato Correia 1965B126. Por outro lado, o não funcionamento de fatores inibitórios, contra motivos, também agrava a culpa do agente, revelando a dita atitude do delinquente, por exemplo, quando o crime é cometido, prevalecendo o agente da sua qualidade de funcionário, circunstância 24 do artigo 3.4 do CP de 1886, ou sendo o ofendido ascendente, descendente, esposo, parente ou afim, até segundo grau, por direito civil, mestre ou discípulo, tutor ou tutelado, amo ou doméstico, ou de qualquer maneira legítima superior ou inferior do agente. Circunstância 27 do artigo 3.4 do Código Penal de 1886, professor Cabeleiro de Ferreira 1989-126, o tal que foi ministro de Salazar, ministro da Justiça, e foi o que estava no poder quando o meu avô foi para Tarrafal, nada responsável, como é evidente, e Lourenço Martins 201-506-507. Foi talvez a maior lição que eu tive na vida nas redes sociais, foi eu ter a tolerância e a aceitação e a compreensão em relação a pessoas que defenderam o Salazar como eu nunca tinha visto na vida, e o ditadura, e a própria PIR, por mais aquilo que pareça, pelo menos um diretor foi elogiado, e quando eu próprio tive um avô que foi enviado para o Tarrafal sem julgamento, sem acusação, sem crime cometido. O único crime que ele tinha cometido, supostamente para o Salazar, era ser comuna. Olha, eu não sabia que ser comuna naquele tempo era crime. Era crime para quem? Para o Salazar, para o Franco, para o Sr. Adolfo e para o Mussolini. O Oppenheimer na América mandava neve para os comunas, o Sato era comuna, a resistência francesa toda era comuna, ou seja, metade do mundo tornou-se comunista depois da Segunda Guerra Mundial, como a gente sabe. À força pelo Stalin foi, mas tornou-se. O comunismo é uma força potentosa. O próprio Reagan aceitava os comunistas lá no sindicato, em que ele era o presidente do sindicato dos atores. Porque, pronto, os comunistas eram uma força política, quer dizer, ninguém pensava que eles eram terroristas como se fosse a Al-Qaeda ou o Estado Islâmico, a não ser os ditadores. Nunca pensei em ver em 2025 pessoas pensassem assim ainda nos dias de hoje, especialmente pessoas instruídas. Nunca pensei. Eu fui um judeu a falar com o pessoal que olhava para o Sr. Adolfo e para a Gestapo e para as SS de uma forma excessos. Não sei se estão a ver. Ou seja, eu até fui bastante democrata nestes anos todos no YouTube a falar com pessoas que defendem assassinos do meu avô. Assassinos, o homem não fez nada contra o Estado. Nada. Tanto o meu avô como o meu pai não fizeram nada contra o Estado português. Absolutamente nada. O pai da mãe da Montágua fez. O meu avô não fez nada contra o Estado português. A única coisa que ele fez foi lutar contra o Franco, a favor dos democratas, contra o Franco, e o Unamuno, coitado, e ainda Eito, os falangistas eram doentes, mataram tudo e todos, mais de 150 campos de concentração tinha o Franco, e um dos maiores morticidas, matou 500 mil de espanhóis, e por isso a questão que se coloca aqui é que o meu avô não cometeu nenhum crime contra o Estado português, graças a Deus. O único crime que ele tinha, supostamente para o diretor da PIDE, Agostinho Lourenço, capitão, aliás, nem sequer era polícia, era um capitão, era um militar, foi ter uma credencial passada pelo Partido Comunista de Barcelona. E o meu pai, como sabem, ao que parece, o KGB queria que ele espiasse o Rabo Cunhal, e a tal história da Praia da Vitória, onde o meu pai ia sempre buscar documentos em russo, isto, aquilo e aquilo outro, ao que parece, não tinha nada a ver com o trabalho dele funcional, mas sim, a minha mãe diz que ele foi muitas vezes lá à Praia da Vitória buscar muita coisa com documentos escritos em russo, e os passaportes já estavam carimbados com os vistos, isto, aquilo e aquilo outro, ou seja, a Praia da Vitória, eu acho que cá para mim, aquilo havia ali marosca com o Partido Comunista Português
com o Melo Antunes e com o Jaime Neves, que era, como sabem, o Melo que a minha mãe fala, só pode ser o Melo Antunes, que era um homem dos americanos em Portugal, e obviamente o Jaime Neves, que era o grande amigo dele, estava sempre lá em casa, era antigo comum até a Manão. Aquela história da Praia da Vitória devia ser ali um escritório que eles tinham, enfim, para se encontrar, creio eu, e eu acho que o KGB pediu para o meu pai espiar o Álvaro Cunhal, porque ao que parece tinha uma excelente relação com ele, apesar de não gostar dele, ao que parece. O meu pai nunca espiou o próprio país. O meu pai provavelmente trazia informação para o Jaime Neves e para o Melo Antunes, sim, mas nunca deu aos russos o que eles queriam. Por isso é que foi envenenado. Digo-me, o que é que ele dava aos russos até lhe pedirem para espiar o Álvaro Cunhal? Não faço a mínima ideia. Devia ser o típico agente duplo daquele tempo. O Melo Antunes e o Jaime Neves davam-lhe coisas para ele dar, de certeza. Porque no momento que ele é apertado e tem que trazer coisas em concreto do Álvaro Cunhal, envenenam um homem. Tanto o meu pai como o avô não fizeram nada contra o Estado português, muito pelo contrário. E a extrema-direita odeia esta gente que ou fala com os comunistas bem, ou tenta negociar com eles, ou tenta ludibriá-los. Não, para a extrema-direita é só matá-los. E isto foi a história do século XX em Portugal e no mundo inteiro. Chegámos onde chegámos, os americanos a mandar, o Putin a fazer o que está a fazer e as democracias liberais na Europa estarem todas colonizadas pelos doentes psiquiátricos desta vida. Boa sorte. Lourenço Martins, o tal senhor que eu gosto tanto, que defende que a psicanálise obviamente é fonte de perícia no processo penal. 201, não é só o senhor conselheiro Lourenço Martins, é só o mais conhecido deles todos, que diz isso na jurisprudência, o professor Frei Dias também diz o mesmo. Lourenço Martins, 201, só a lei é que é um bocadinho mais jacobsiana. Foi o Jacobs que conseguiu colocar a sociologia de forma muito forte na perícia do processo penal, interessante. Lourenço Martins, 201, 506 e 507, referentes às circunstâncias do artigo 132, número 2, como sinais ou indicações transponíveis para outros crimes quanto à intensidade do dolo. Ficamos na nota 13 do Código Penal, do artigo 7.1, determinação da medida da pena, um dos mais antigos, mais importantes artigos do Código Penal. Olha, temos aqui a Helena Suzano, a minha colega de doutoramento, Helena Suzano, temos aqui a Helena Suzano, não tinha visto, Helena Suzano é citada pelo professor Pinto Albuquerque em 2012, antecedentes criminais do arguido, na nota a seguir, Helena Suzano, só pode ser ela, 2012-11, é ela, a Helena Carvalho Suzano, a juiz de direito que foi minha colega de doutoramento, só pode ser ela, Helena Suzano. Helena, estás aqui a ser citada pelo professor Pinto Albuquerque, só saúde, só saúde. Mas enfim, vamos por um bocadinho para a introdução do professor Pinto Albuquerque no Código Penal e vamos cá ver onde é que está. Onde é que eu na questão na introdução do Código Penal, página 28. Estamos a falar das medidas privativas de liberdade e não, como tais medidas que o Comitê dos Ministros do Conselho da Europa recomenda em resolução de março de 66, que se encontram já consagradas, por exemplo, na Inglaterra, França, por recente lei de 11 de julho de 1975 e também na Áustria, Código Penal, parágrafo 42, espera o Código dotar a administração da justiça penal de um meio idóneo de substituição de curtas penas de prisão ou mesmo de pronúncia de outras penas que nem a proteção da sociedade nem a recuperação do delinquente parecem seriamente exigir. Ou seja, isto já estava, este pensamento penal já está no Conselho da Europa em março de 76. Estávamos nós a fazer a nossa Constituição. Já estava na lei penal francesa em 75. Já estava na lei penal austríaca no mesmo ano, no parágrafo 42 do Código Penal. Ou seja, os maluquinhos, isto aqui de aquilo outro, não, já há muito tempo
Portugal estava a sair da ditadura, mas os países mais desenvolvidos já estavam neste contexto do direito penal. É por isso é que eu tive tanto choque nas redes sociais. Eu não, mas quem é que são estas pessoas que pensam assim? Porque nas universidades não se vê. Estas pessoas são muito progressistas, são muito de esquerda, mas é pessoal porreiro, é pessoal interessante. Eu só sou de direita conservadora em termos políticos. Mas é mais em termos existenciais, cá para nós. Em termos políticos, sinceramente, cada vez mais. Mais em termos existenciais. Não gosto do modo de viver das democracias liberais, porque quem manda não é a força física e a força intelectual. É as emoções, é os sentimentos. Eu acho isso perigosíssimo. Governar-se, o Tratado das Paixões da Alma, do tio Descartes, acho isso perigosíssimo. Governar-se com o coração dá merda. E muita. O coração tem razões que a razão desconhece, o Pascal tinha razão, no Pensamento 52 tem. Mas essa lógica feminina da ética do cuidado, isso é muito perigoso, porque o feminino é brilhante nisso, nas profissões cuidadoras, na medicina, na psicologia, até no direito, cá por nós, como juízes de direito. Mas isso na política, o feminino seria muito eficiente se não tivéssemos Vladimir Putin, nem Donald Trump, nem príncipes herdeiros da Arábia Saudita, nem Kim Jong-un, nem Xi Jinping, nem Ayatollahs Khamenei, nem primeiro-ministros israelitas Netanyahu, nem Mahmoud Abbas, presidente da autoridade palestiniana, e por aí adiante. No momento que tivemos um governo de feminino a nível mundial, se calhar com a ética de cuidado do feminino, que é característico das senhoras, se calhar temos muito menos conflito, muito menos testosterona e muito menos agressividade. Eu não digo que não, por isso é que os países nórdicos são aquelas florzinhas que a gente conhece. O problema é quando os outros, que têm os tintins ainda com pelo, são trazidos à coação. Por isso é que a Finlândia começou a ganir. Porque o Putin, filha, está bem, podes ganhar à vontade, filha, literalmente. O feminino é bom a mandar se não há masculino a mandar. Se há masculino a mandar, o masculino não tem contemplação com as emoções do feminino, não quer saber se isto, aquilo e aquilo outro, vai tudo a hate e acabou. O masculino é profundamente testosterona. O masculino respeita muito a força física e a força intelectual. Quem tem respeito pelo meu ego é quem respeita a força física e a força intelectual. As minhas aquisições no karatê, nos estudos, isto e aquilo outro, é os homens que ficam todos derretidos, não são as mulheres. As mulheres ficam derretidas com o dinheiro. As mulheres ficam derretidas com os postos. As mulheres ficam derretidas com o estatuto. Porque o estatuto te traz dinheiro. Porque a mulher, muito inteligentemente, como dizia o Dostoiévski, faz contas a 30 anos. A mulher fica embevecida, como dizia o professor Amaldias, sucesso é sucesso. A mulher é que fica derretida pelo meu fato Armani, pelo meu sapato Versace. Sim. A mulher, porque, como diz o pessoal, Peterson e companhia, o homem vê uma mulher bonita, não está a olhar para a roupa dela, nem para o salto alto, é boa zona, é giraça, pronto, trabalho no matador, não há problema nenhum, filha, vais tomar um banho, está feito, como dizia o Seinfeld. O Seinfeld era um exemplo de natureza humana no seu melhor. O Seinfeld hoje em dia é completamente politicamente incorreto, completamente. E nesse aspecto, e ele diz muito isso, não é? A mulher, se vê um homem bonito, vê logo, como diz o Peterson, sinais de recurso financeiro ou não. Vê se o sapato dele é um sapato sofisticado, se o relógio dele é um relógio de luz, vê logo se aquele homem é um pé rapado ou se lhe vai dar futuro. Brilhantemente, a mulher vê, se eu vou dar a minha intimidade a um homem, tem que ser um homem que me dê futuro. Não é um totó que vai aqui rapar o tacho e com mais vindas 20 anos hoje chegam aos 20 anos com 50 homens já dormidos. E estou a ser simpática. E então querem ter um tipo para o futuro, não é? E então um tipo para o futuro é quem possa providenciar uma estabilidade financeira. As mulheres, muito inteligentemente, o homem não, o homem é uma boa zona. O Ronaldo casa-se com uma pobrezinha. O Jeff Bezos casa-se com uma pobrezinha. O Bill Gates casa-se com uma pobrezinha. Não veem isso no feminino. O feminino não faz isso. O feminino não faz como o George Clooney, que encontra uma barmaid
empregada de mesa, lá num café em Paris, e literalmente leva para casa, para Hollywood. O masculino, não, o feminino não faz isso. O feminino vai, então se forem girassas e boas zonas, como se vê no Mónaco, e nos Dubais desta vida, vai sempre buscar os 5 Cs das mulheres singapurianas. É o country club, é o car, é o cash, é o credit card e é o condomínio. É normal, porque as mulheres são inteligentes. Os homens é que são os totós. Se elas mandam esta lógica dos 5 Cs continua, claro, por isso é que os países nórdicos são tão ricos. Sim, continua. A questão é que a testosterona vamos dar de comer ao gato. O homem nunca se vai autocastrar. Nunca. Por isso é que há tanto suicida, como eu vos disse nos outros vídeos. Não é a minha luta, sou como a Mandela, os vossos inimigos não são os meus inimigos. Os meus inimigos, não tenho inimigos, nunca tive, tenho doentes e tenho criminosos que, enfim, precisam de arranjar trabalho no lombo para deixar as pessoas de bem em paz. Isso é o lupa de plateia. Estão a ver? Quem tem muito tempo para fazer asneira nas redes sociais é um parasita da sociedade, como é evidente. Não é? Por isso, para concluir aqui a introdução, este parágrafo, já atrás se referiam as razões que no momento atual não pode o Código deixar de utilizar a prisão, mas é com mágoa que os penalistas utilizam a prisão, não é? Mas falo com clara consciência de que ela é um mal que deve reduzir-se ao mínimo necessário e que haverá que harmonizar o mais possível a sua estrutura e regime com a recuperação dos delinquentes a quem venha a ser aplicada. Em 1982 escrevia-se isto. Era o professor Figueiredo Dias? Era sim senhora. Era sim senhora. Mas também o professor Eduardo Correia. Em 63 a parte geral e em 66 a parte especial. Estamos a falar de penalistas no tempo de Salazar. Já tinham esta ideia. Não era o Salazar, que graças a Deus não fazia a lei. Ele dizia que era a lei, mas a lei ao menos estava a tentar ser reformulada porque o Salazar já estava muito velhinho. Ele sai do poder, como sabem, em 68, em 73 já estava muito velhinho. Vamos para o comentário do Código de Processo Penal, o volume 1, já vamos para o efeito suspensivo, esse pasquinho do Piorio. No Código Processo Penal, no volume 1, temos o artigo 127, que é a livre apreciação de prova, ou seja, como é que os juízes decidem o que é prova e o que não é prova. Tínhamos ficado outras decisões do processo penal, decisões de arquivamento ou de não pronúncia, que têm um bocado a ver com o recurso suspensivo, mas enfim. Decisões de arquivamento ou de não pronúncia, porque tínhamos falado decisão sobre a matéria no processo penal anteriormente, não é? E agora são outras decisões no processo penal. Artigo 127, livre apreciação de prova, Código de Processo Penal. Decisões de arquivamento ou não pronúncia. Violada a presunção de inocência, a decisão de arquivamento que formula um juízo assertivo de censura sobre o fato praticado pelo arguido e, nomeadamente, afirma a prática do fato criminoso pelo arguido com base na veracidade do depoimento da vítima. Votos de vencido dos juízes Ronzakis e Bonello no Acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Maciano versus Itália, 28 de 11 de 2002, bem como Stefan Treschel, 2005, 188 e 159, que distingue esta situação da declaração de que a pessoa provocou a morte da vítima, mas não pode ser responsabilizada por essa morte. E esta, hein? Bem como a decisão de arquivamento, com base na prescrição do procedimento criminal assente numa investigação administrativa persecutória, cuja linguagem é manifestamente excessiva. E esta, hein? Investigação administrativa persecutória. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos já falou sobre isto. Cuja linguagem é manifestamente excessiva. Então, onde é que está aqui a moral e bons costumes? Afinal, vão atrás das pessoas, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos dizem que não podem. Acordo do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Ponce Lé versus Bélgica, de 30 de março de 2010. Mas não viola a presunção de inocência a decisão de arquivamento que afirma um estado de suspeita que não tenha dignidade penal. Acordo do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Adolphe
versus Áustria, 26 de março de 1982, que respeita ao Instituto de Arquivamento por Strafverfolgungsgericht, nem a decisão de rejeição, em alemão, claro, do arquivamento que afirma que a culpa do arguido está provada, em resposta ao requerimento do arguido de declaração pelo Tribunal de que os factos não estão provados. Acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Daktaras versus Lituânia, de 10 de 10 de 2000. Ficamos por aqui, vamos depois para as decisões de pronúncia, página 5, 2.3 do Código de Processo Penal, comentado pelo professor Pinto Albuquerque, volume 1, quinta edição atualizada. Até podia começar já a introdução em quinta edição. Mas vou-vos começar já a ler a introdução à quinta edição do Código de Processo Penal. Sim. Já vos li a lista dos comentadores da quinta edição, do professor Pinto Albuquerque. Já vos li isso anteriormente. O plano da obra. Volume 1, parte 1. Livro primeiro dos sujeitos do processo. Título 1 do juízo do tribunal. Capítulo 1 da jurisdição. Capítulo 2 da competência. Secção 1, competência material e funcional. Secção 2, competência territorial. Secção 3, competência por conexão. Capítulo 3, da declaração de incompetência. Capítulo 4, dos conflitos de competência. Capítulo 5, da obstrução do exercício de jurisdição. Capítulo 6, dos impedimentos, recusas e escusas. Título 2, do Ministério Público e dos órgãos de polícia criminal. Título 3, do arguido do seu defensor. Título 4, de vítima. Título 5, dos assistentes. Título 6, das partes civis. Livro 2, dos atos processuais. Título 1, das disposições gerais. Título 2, das formas dos atos e da sua documentação. Título 3, do tempo dos atos da aceleração do processo. Título 4, da comunicação dos atos e da convocação por eles. Título 5, das nulidades. Ficamos no livro 3 da prova, que eu gosto tanto da prova. Ficamos por aqui em relação ao Código de Processo Penal. No seu início, vou começar a lê-lo também, para não estarem só a levarem com os artigos de um lado para o outro, não é? E tínhamos ficado no artigo 408, que me pediram para falar. Tínhamos ficado na nota 4. O recurso de decisão que condenarem qualquer quantia nos termos deste Código sobe com efeito suspensivo da decisão recorrida, se, isto é, nota ao artigo 408 do Código de Processo Penal, recursos com efeito suspensivo. Quando é que os recursos suspendem? A dinâmica processual. O recurso da decisão que condenarem qualquer quantia nos termos deste Código sobe com efeito suspensivo da decisão recorrida, se o recorrente depositar o seu valor. Este condicionamento do efeito suspensivo do recurso não viola o direito de acesso aos tribunais previsto no artigo 20, número 1 da Constituição da República Portuguesa e no artigo 6º, parágrafo 1 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. O professor como é que ele se chamava? Paulo Mota Pinto, que filho de Mota Pinto, que todos conhecem, quando ia lá às reuniões com o seu Conselho de Libreria, estava sempre a dizer, pois lá nós, no Tribunal Constitucional, discutimos os acórdãos à unha e com votos de vencido, como é evidente. A lei, numa democracia, não é eu sou a lei à la Salazar, ok? A lei numa democracia, os juristas a todos os níveis debatem isto à vírgula. Quem não é da área não percebe nada desta merda, ok? Obrigado. Acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Garcia Manicargo versus Espanha, que admite em princípio o condicionamento
da própria admissibilidade do recurso ao depósito de condenação. Boa parte dos ódios das redes sociais é que são uns merdas que não valem nada na vida, que têm muita inveja, não só do ponto de vista patrimonial, mas também da rede de conhecimentos e da vida que os gurus fazem. E eu, claro, que estou nesse contexto. Especialmente o pessoal que já teve dinheiro, mas depois deixou de ter dinheiro, são os ressabiados de todo tamanho. De todo o tamanho. Jesus, Nossa Senhora. E os outros que vivem no cu de Judas, que nunca tiveram sequer sentados no gênio da estrela com um juiz que consideraram com um ministro. A maior parte do pessoal das redes sociais é a merda das merdas. Nunca consegui, eu nunca apertei a mão a nenhum primeiro-ministro. Mas ao Portas sim, mas o Portas foi vice-primeiro-ministro. E eu sou feito jornal também. Mas conheci os gaúchos quase todos, como sabem. Sendo Rafael da Amadora. Esse pessoal dos países ricos, ou das famílias, enfim, que sempre andaram a mar do sistema, isto e aquilo e aquilo outro, é o ser humano do seu melhor. É o homem, é o lobo do homem, não é? O homem é o lobo do homem. E é isto que eu vos digo. Já há muitas vezes que estou a repetir-me. A universidade, o conhecimento científico, filosófico e jurídico está nos antípodas do povinho. Não deviam votar, como foi dito quase na minha live. Pois não deviam não. Não deviam não. Mas as democracias são assim, não é? Para concluir, o recurso da decisão que julga quebrada a caução nos termos do artigo 208 sobe com efeito suspensivo da decisão recorrida. É irrelevante o motivo da quebra de caução, como é também irrelevante a medida da coação aplicada no lugar da caução. Não estão abrangidos por esta regra a decisão que determina o reforço ou modificação da caução, artigo 17, número 1, ou a substituição da caução, artigo 197, número 2. Vamos para o artigo 208. O artigo 208 diz-nos, que é no volume 1, o artigo 208, eu não faço a mínima ideia o que é, não é a minha área no Código de Processo Penal, tantos artigos, são mais de 500, como sabem. Artigo 208, o que é que dizes, filho? O artigo 208, onde é que tu estás? O artigo 208, tenho uma paciência de santo para vos dar explicações do Código de Processo Penal. Artigo 208 é a quebra de caução. A quebra de caução, artigo 208, exatamente, decisão que julga quebra a caução, nós temos o artigo 208. É a quebra de caução, o artigo 208. Número 1, a caução considerada quebrada quando se verificar falta injustificada do arguido, o ato processual que deva comparecer ao incumprimento das obrigações derivadas do medida de coação que lhe tiver sido imposta. Número 2, quebrada a caução, o seu valor reverte para o Estado, claro. Como a casa do bisavô da minha pessoa, reverte para o Estado porque o homem era comuna. Depois vem falar da reforma agrária e vem falar da apropriação dos bens dos comunas nos anos 70, depois do 25 de Abril, do PREC. O que é que o Salazar fez aos seus inimigos? Não apropriou os bens também? Não se pode justificar um crime com outro. Mas não venham as famílias cheias de cagança, que ainda continuam a ter grandes vidas nos dias de hoje, porque todas as velhas famílias que eu conheci a fazer psicanálise fundamentalmente e outras coisas afins, continuam a ter as grandes casas, os grandes terrenos e as grandes propriedades. Está bem que os comunas roubaram e expoliaram muita coisa. Foi vergonhoso o que fizeram no PREC, na reforma agrária, isto e aquilo outro. O que é que o Salazar fez, pá? O que é que o Salazar fez contra os inimigos do regime? Não fez o mesmo, não expropriou, não matou o meu avô e não mandou o meu pai para o reformatório com 10 anos. A minha bisavó Henriqueta, ao que parece, morreu à fome e era a mulher do bisavô. Os senhores acham que não tem moral para falar dos comunas? A extrema-direita? Tem? São iguaizinhos, a merda é que é a mesma. Peço desculpa, o cheiro é que é diferente, a merda é a mesma. Mas pronto, parece que o meu canal seduziu
muita gente da extrema-direita não estão cá a fazer nada, podem todos para a puta que os pariu, está bem? Muito obrigado. Prefiro os comunas do que a extrema-direita aqui, isso vos garanto. 50, já disse isso na live no outro dia. Gostava tanto que houvesse um comunista dos 4 costados que tivesse a minha live só para eu me divertir, para a extrema-direita despernear toda. Mas enfim, porque a extrema-direita está a voltar ao poder na Europa. Já tivemos 2 guerras mundiais. Foi sempre a extrema-direita que começou as guerras mundiais. Tanto na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Querem voltar a tê-los? A mim, estúpido. Foda-se. Jesus. Não é André Ventura. Não é André Ventura. Graças a Deus esse não é de extrema-direita. Mas, nunca fiando, né? Artigo 207, número 1. Vamos lá ver o que é que diz o artigo 207 também. Com isto concluo. Já fiz muitos vídeos hoje. Reforço da caução, se posteriormente a ter sido prestada a caução forem conhecidas circunstâncias que a tornem insuficiente ou impliquem a modificação de modalidade da prestação, pode o juiz impor o seu reforço ou modificação. Número 2 é correspondente aplicável ao disposto no artigo 197, número 2 do artigo 203. Eu no sábado não vai haver live e não vai haver vídeos durante uns tempos largos, e o que é que eu vou fazer? Vou levar no cu, e como não estou habituado, dou-me as hemorroidas, não me posso sentar, como tal não vou fazer vídeos. Está bom assim o esclarecimento? Muito obrigado. Artigo 197, número 2, já estão a ver a paciência que eu tenho de passar aqui, não é? Paciência de Santos, filho de uma ganha da puta. Peço imensa desculpa, não se pode falar assim, não é? Mas está bem. 197, número 2, se o arguido estiver impossibilidade de prestar caução ou tiver gasto de dificuldades ou inconveniência ao prestá-la, pode o juiz, oficiosamente ou requerimento, substituí-la por quaisquer outras medidas de coação, à exceção da prisão preventiva ou da obrigação de permanência na habitação, legalmente cabíveis ao caso, as quais acrescerão a outras que já tinham sido impostas. E pronto. Ficamos por aqui. Na nota 6 do artigo 408 do Código de Processo Penal, recurso com efeito suspensivo. Muito bom estou eu estar aqui a falar com os senhores. Muito obrigado, um abraço.